Alô, galera do primeiro ano que está se preparando para a ONC, Olimpíada Nacional de Ciência. Aqui quem fala é o professor Neto. Eu vou gravar uma série de videoaulas resolvendo um pouco de questões do ano passado ou de provas anteriores que caíram nessa Olimpíada, para vocês irem se preparando para se acostumar com o nível dessa prova. Sugiro que façam isso não só para essa Olimpíada, mas para qualquer prova que forem fazer, sejam de concurso, vestibular, Enem. O correto é vocês irem resolvendo questões para ir se acostumando com o nível dessa prova. Pois bem, vamos começar, né? Vou ficar aqui pequenininho para vocês. Ficar aqui no cantinho. Nós vamos resolver, pessoal, uma série de questões, só que hoje, né, para o vídeo não ficar comprido, nós vamos resolver uma questão de cada vez. Essa questão aqui foi do ano passado, de Química, só que ela envolve um pouco de Física também. Vamos lê-la, né? Em 1819, dois cientistas franceses, Pierre-Louis Dulong e Alexis Thérèse, verificaram experimentalmente que ao se aquecer sólidos a certas temperaturas, eles passavam a possuir calor específico aproximadamente constante, no caso quase igual. Isto é, em determinadas temperaturas, os sólidos tendem a se comportar fisicamente da mesma forma. Desse modo, eles enunciaram a lei empírica conhecida como Lei de Dulong-Petit, que foram os dois cientistas, que diz: o produto das massas atômicas de um composto e pelo seu calor específico, a volume constante, é no mínimo igual a 6,4. Matematicamente, a lei pode ser escrita como massa atômica vezes calor específico maior ou igual a 6,4, onde o calor específico deve ser usado em cal/gramas, que é calorias por gramas, e o valor da massa específica é apenas aproximado. Nesse contexto, 1 grama de metal a 30 graus Celsius foi imerso em 10 gramas de água a 19,886 graus Celsius. A temperatura do sistema. A temperatura final do sistema medida com o termômetro apropriado foi de 20 graus Celsius. Assinala a opção abaixo que mostra o metal utilizado no experimento. Ele dá um dado aqui que é o calor específico da água, que é 4.190 joules por quilograma, e dá um valor que é uma caloria, é 4,19 joules. Como na questão, pessoal, aqui a questão dá que deve ser usado cal por grama, e aqui ele deu joules por quilograma, né? Aqui, ó, você deve transformar. Isso aqui é bem simples, ó. Se o calor específico da água que ele deu é 4.190, aí tem aqui, ó, joules por quilograma. Para a gente transformar em grama é só dividir aqui por 1000, ó. 1 quilograma é exatamente 1000 gramas. Então aqui é joules, aí nós vamos botar agora gramas. E 4.190 dividido por 1000, né? Vai dar igual a 4,19 joules por grama. Isso daqui é a mesma coisa de um cal, não é? Ó. Então o calor específico da água a gente pode usar só um cal por grama, porque 4,19 joules é um cal, então o calor específico da água aqui seria um cal por grama. Em outras palavras, né, você pode gravar que o calor específico da água sempre vai ser 1. Pessoal, entrando aqui na questão, né, nós estamos trabalhando aqui um conceito de calor. Calor é energia térmica em trânsito. Por exemplo, se você sair de uma chuva e sair com frio e chegar a um ambiente e abraçar uma pessoa que está quente, o calor dessa pessoa, que é a temperatura, a energia que está nela, gerada pela temperatura interna do seu corpo, vai passar para o seu corpo. Você vai se sentir aquecido, até o ponto de os dois estarem numa mesma temperatura. Então aqui foi a mesma coisa que aconteceu. Ele tinha um metal a 30 graus Celsius e ele imergiu esse metal na água que estava a 19,886 graus Celsius, até os dois chegarem numa mesma temperatura, que foi de 20 graus Celsius.
Então ele dá uma fórmula aqui, né, que é a massa atômica vezes o calor específico. Pessoal, aqui nós temos dois metais, melhor, nós temos um metal e água, nós temos dois materiais. Como eu disse a vocês, nós estamos trabalhando no termo de calor. E a quantidade de calor, pessoal, aqui a questão não dá, né? Você teria que saber a quantidade de calor representada por Q é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Como nós estamos falando, pessoal, de equilíbrio de calor, equilíbrio térmico, aqui nós temos a água e o metal. Quando ele imergiu o metal na água, os dois, um era quente e outro era mais frio, a ponto de os dois chegarem numa mesma temperatura. Quando acontece isso, nós dizemos que os corpos estão em equilíbrio térmico. Então quer dizer que o calor gerado pelo metal se igualou com o calor da água. Quando isso acontece, pessoal, a quantidade de calor, esse Q aqui, ó, quando eu somar a quantidade de calor da água com a quantidade de calor do metal, isso daqui vai ser zero. Nós dizemos que eles entraram em equilíbrio. Então, como a gente já tem uma fórmula aqui, ó, nós podemos jogar dessa forma aqui, ó, que a massa do metal vezes o calor específico do metal vezes a variação da temperatura do metal mais a massa específica da água mais o calor específico da água vezes a variação de temperatura é igual a zero. Então, será que nós temos todos esses dados aqui na questão? Temos, ó. Ele disse que ele bota 1 grama do metal, aí dá a temperatura inicial, que é 30, e a temperatura final dos dois vai ser 20, ó. E dá a massa da água, a temperatura inicial da água, e dá a temperatura final, que vai ser 20. Então, nós podemos jogar, né, nessa fórmula aqui. Então, aqui vai ser da água, e aqui vai ser do metal. Então, quanto é a massa da água que foi colocada? Não foi 10? Então, a gente coloca aqui, ó, 10. O calor específico da água vai ser 1, que a gente já calculou aqui. E a variação da água, né, a variação final, a temperatura final foi 20. E a temperatura inicial foi 19,886 graus Celsius. Então, mais isso daqui, ó, a massa do metal, que vai ser 1. O calor específico eu não sei, é o que nós vamos procurar. E a temperatura final vai ser 30, menos a inicial, que vai ser 20. Isso daqui, quando entrar em equilíbrio, né, vai dar zero. Então, aqui fica 10 vezes 20 menos 19,886 vai dar 0,114. Você pode fazer o cálculo. Igual ou mais 1 vezes C é C, e 30 menos 20 vai ser menos 10. Isso igual a zero. Então, fazendo aqui jogo de sinais, né, mais com menos vai ser menos. E aqui, ó, 10 vezes 0,114 vai ser 1,14. Menos 10C. Isso igual a zero. Pessoal, vou terminar aqui, ó, aqui do lado. Eu vou jogar esse 1,14 lá para o segundo membro e ele vai negativo. Então, fica assim, ó, menos 10C é igual a menos 1,14. Se está negativo, todos ficam positivos, né? É só multiplicar por menos 1. Então, ou se você quiser dividir, ó, menos 1,14 dividido por menos 10. Negativo com negativo fica positivo. Então, o C aqui, ó, o calor específico, vai ser 0,114. No caso, cal por grama. Então, aqui será o calor específico do ferro. Lembra da fórmula? Para a gente achar a massa, né, eu disse do ferro, mas é do metal, né? Vamos aqui, pode ser o ferro, pode ser o manganês, o cobre, o níquel. Então nós vamos fazer aqui, ó. Ele disse que a massa atômica vezes o calor específico é maior ou igual a 6,4. Então nós vamos pegar aqui e jogar nessa fórmula. Como deu 0,014 ou 0,114,
Nós vamos jogar nessa forma. Então nós ficamos aqui, ó, que a massa atômica vezes o calor específico é maior ou igual a 6,4. Então a massa atômica vezes 0,114 tem que ser maior ou igual a 6,4. Então a massa vai ser maior ou igual a 6,4 dividido por 0,114. Então nessa divisão aqui, ó, vai ser igual a 56,1. Então a massa lá, você vai voltar na questão e vai ver, né, que deu 56,1. Se a gente arredondar aqui, ó, 54,9 é a mesma coisa que 55. 55,8 arredondando aqui fica 56. Aqui fica 59, ó. Aqui fica também. Aqui não dá para acima de 6, pode ser 59 também. E aqui não é 63,5, não dá para arredondar. Então a gente vê, ó, que dá exatamente a massa do ferro. 56,1 é a mesma coisa que 56. Então aqui a massa atômica, ó, seria letra A, que será a massa do ferro. Pois bem, pessoal, eu só preparei essa questão porque a aula tem que ser um pouco rápida, que a gente tem muita coisa, né, para ver, e a aula ficar um pouco chata. Então, nessa questão eu sugiro que você tire um print da questão lá, volta o vídeo no início da questão e tente fazer a mesma resolução que eu fiz, para vocês tentarem entender essa questão, viu? Qualquer coisa, me procurem para tirar as dúvidas.